Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debate. Denilson aqui, retornando de Paris. Já faz tempo. Então, faz quanto tempo? Faz 15 dias, eu já estive aqui na semana passada. Ah, foi? Já me pediste um relatório já na semana passada, mas não tem problema. Tu trouxe um daqueles carregadores das paradas de ônibus de Paris? Não? Trouxe a foto da parada de ônibus. Só a foto. Trouxe a foto. Não dá para perder a piada. Me perdoe, nosso não. O importante, eu estava dizendo aqui, que a ideia é sensacional, porque você estava analisando... Mas você é mais velho que andar de galoche, Japão já tem mais de 10 anos. Não, mas o que se queria dizer com isso era o mobiliário urbano sem custos para a prefeitura. O que nós não temos em Porto Alegre ainda, e precisamos fazer urgentemente essa licitação do mobiliário urbano, que é um patrimônio da cidade e que nós não estamos dando para o cidadão. Então, Denil, depois eu vou falar se o cais sai finalmente ou não, a revitalização do cais Mauá. Mas vamos deixar para daqui a pouco. Doutor Eduardo de uma vez. Prazer estar aqui de novo. Tranquilo? Muito bem, ótimo. Oh, coisa boa. Feliz com o seu Grêmio? Muito feliz, felicíssimo. Mas por que não vai para Dubai? Não vou, não vai dar dessa vez. Eu fui em Tóquio em 95. Você é pouca fé? Não. A fé é total e absoluta. Eu, no meu caso, é pouco total dinheiro. E absoluta. Como diria, é a naba. Eu tenho muito. Como diriam os uruguaianos, é a naba que está pegando. Brigadeiro El, José Ferreira diz, voos lotados, o Grêmio tem que ir com a delegação em 2 etapas, imagino que é isso, né? Para você ver como é que é importante a logística da aviação. Planejamento. Não, a logística equivocada e a falta de planejamento da Comebol. Não pode terminar a Libertadores da América em cima do Campeonato Mundial. É um absurdo. Mas onde é que é a sede da Comebol? No Paraguai. Quem é o presidente do Paraguai? Todo mundo quer ir para o Paraguai agora, não fala nisso. Impostos 10% para todo mundo. Importa o Mercedes da Alemanha, 10% imposto ao Mercedes lá. Todo mundo. É pessoa física, é pessoa jurídica, por isso que todo mundo quer ir para o Paraguai. E nós aqui, essa barbaridade. Essa barbaridade que você falou, Paulo, ao saudar os nossos telespectadores, você sabe que eu moro aqui há 10 anos, né? Eu elegi o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Esse é um carioca aqui. Ele veio comandar, viu? Vou chamar no céu, nosso presidente, Wilson Maia, escritor, com um livro maravilhoso que nós vamos falar sobre ele. Ele foi um carioca, presidente Wilson Maia. Sim. Meu escritor, meu médico, relaxado para o mundo. Que mais? Mais uma coisa Centroavante. Sim. Nunca ganhou de mim. Nunca fez um gol comigo marcando. Uns 1.300, nenhum gol. É o único zagueiro que ele não conseguiu fazer um gol no cima foi meu. Ele e tantos outros, nem o Calil. O Calil adora jogar no meu time, porque contra mim não faz gol. Mas ele veio comandar o Quinto Comar aqui e largou tudo para ficar aqui no Rio Grande do Sul. Atraído pela beleza da nossa terra, pelas tradições do Grande, por sua história, não por um amor gaúcho. E pela minha moça bonita que está lá nos assistindo agora. É isso, por ela. Talvez seja o mais importante de todos. É claro. Não, e é o mais importante. Mas se ela tivesse Santa Catarina, seria Santa Catarina. Não vamos nos iludir que ele veio por amor ao Rio Grande. Mas gauchizou. Não, mas era só para pegar a ponta do assunto que você levantou. Estou aqui há 10 anos. Né? E que eu me lembre, assim, mais ou menos, desde 2008, que se fala nessa história do Carmo. Se eu não me engano. Né? Na época eu comandava realmente o 5º Comando Aéreo Regional. E é uma síndrome essa coisa aqui de Porto Alegre. Nós já poderíamos estar desfrutando, toda a cidade poderia estar desfrutando disso. Empregos, né? Gerando um monte de coisa boa, sendo mais um polo de atração turística para a cidade. Aí nós levamos desde 2008, que empurra para um lado, empurra para o outro, puxa para trás.
Mas vai sair, parece que agora vai sair. Eu parabenizo, inclusive, todos, né, que estiveram direta ou indiretamente ligados ao empreendimento. Sabe quantas vezes eu fui em lançamento como esse? Sim, teve vários. Não, eu tive vários. Só Vários? no governo Brito foram duas Vários. assinaturas, cerimônia e tal. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu falei em gremista de pouca fé, né? Eu já sou um porto-alegrense de pouca fé. Não estou acreditando mais nada, meu vereador Idenir Sequim. Mas há coisas aqui, ó, a gente não precisa ir longe. Tá? O Cais Mauá é um. O outro é o Estaleiro Só. Ali também. Há quantos anos faz que se debate no Estaleiro Só? Bom, olha, ali, o que vai se fazer ali? Na Câmara de Vereadores. Quando quebrou o Estaleiro Só? Quando foi que, desde quando aquela área está ali? Década de E que se 80. debate o que vai se Década de fazer? 80. Mas É a não, mesma coisa. foi aprovado pelo Tarso Genro, ali ser um empreendimento comercial, edifícios comerciais. Aí, pô, o comercial não é o suficiente para revitalizar a área, precisaria comercial. A Câmara de Vereadores aprova. Vai para o senhor José Fogaça e ele chama um plebiscito, sabendo o que quer dar. Ele fez o plebiscito sabendo que os ideólogos irracionais, esta vanguarda atrás se une para votar contra. E deu no que deu, está lá abandonado. O prefeito sabia disso, Fogaça, meu amigo. Ele sabia disso e fez um plebiscito. Deu no que deu, está lá abandonado. Agora, porque a gente para fazer justiça, Não, tu vai defender o Fogaça. não vou defender, não preciso defender o Fogaça. A Câmara de Vereadores aprovou e foi uma comitiva da Câmara pedir para o Fogaça vetar. Ah, não é possível. Claro. Assustaram-se porque alguns desses, pessoal do atraso, jogaram moedas para dentro da Câmara e os vereadores, alguns, uma comitiva, assustados, foram pedir para o Fogaça. Assustado? Se assustaram. Quem mal não fala, não assustaram, eu acho que vai pegar mal, foram lá e pediram para o Fogaça vetar. Essa é a verdade. Mas a verdade é que, no fundo, a gente tem um ranço aqui contra o empreendedor que é absolutamente inexplicável. A gente olha e está pensando no que o sujeito vai ganhar, mas não do benefício que ele vai trazer. Qualquer solução que se colocasse ali no Estaleiro Só é melhor do que existe hoje ali, do que o abandono que está. Qualquer coisa é melhor. Qualquer coisa é melhor. Chegando o nosso secretário Pedro Westphalen, já está se fardando. Agora já está fazendo uma massagem para entrar em campo. Daqui a pouco ele estará em campo. Bosque da Solidão. Onde é que tem esse bosque? Eu vou para lá para descansar um pouco dessa Porto Alegre de Deus. Antes de entrar no Bosque da Solidão, se me permite, eu estava ouvindo os nossos companheiros aqui e pensava, Paulo Sérgio, que me convidasse diversas vezes para vir aqui. Eu sempre tive uma certa, agora nos últimos tempos, uma retração, em função de que, digo, um de nós dois teria problemas muito graves, porque eu estou numa fase terrível. Não vamos dizer que está na vanguarda atrás. É uma fase terrível, assim, de crítica a todas essas coisas que vocês estão falando, isso aqui, o brigadeiro que falou. A gente olha o Puerto Madeiro, aquele lá. Então está comigo, não está contra mim. Nós somos melhores do que aquilo. O Guaíba é mais bonito do que aquilo. Teria as condições. Então, esses atrasados mentais, digamos assim, né? Ou por outros motivos que certamente existem, políticos que geram e que estão em volta de toda essa situação, vão provocando cada vez mais isso. Nós devemos ter voltado no mesmo avião, se faz 15 dias. Eu fui lá ver, de certa forma, nós vamos receber aqui o Modesto Carvalhosa, né, que é um advogado de São Paulo, tem 85 anos, já deve ter uma notícia sobre isso, que se dispõe agora a fazer uma campanha nacional, já está fazendo, em relação às eleições independentes de partido, pela pessoa física. E ele está sendo muito convincente, todos nós sabemos que isso não vai progredir agora, mas a semente, semana que vem ele vai estar aqui e tal. Então, é toda uma crítica, vamos dizer, que está incorporada a tudo que eu vejo, a ANS, a ANAC, tudo está mal.
tudo tem graves problemas a serem corrigidos. Então, a gente, às vezes, é melhor não participar de programa. Como não? Nós comungamos dos mesmos pensamentos, doutor Nilson Maia. Espero que sim. Aliás, acho que E o comungamos. senhor está aqui, o seu colega médico aí do lado. Esse aqui, então, nós estamos juntos agora, não faz muito tempo. Não só nisso, nós estamos juntos. Um de Lacheado, outro de Cruz Alta, um do Rio, outro de Uruguaiana, tu de Nil Silva e eu de Cachoeira. Vê como esse programa é plural, aqui, até nas suas origens. Hein? Olha, mas o acréscimo do doutor Maia aqui hoje é muito grande. O Maia é um homem que tem uma história na nossa vida médica, com a sua Unimed ali. Recentemente foi a inauguração do Hospital de Erechim, um hospital maravilhoso. Um hospital espetacular. Doutor Zafari, lá um grande abraço a ele. Isso, PV Pampa está lá por causa dele. Tanto insistiu. Um hospital. O Westphalen representou o governador lá, fez um discurso bonito. O governador teve a delicadeza de me deixar representá-lo, porque sabe como é importante as Unimedes na minha vida e a saúde, que é a minha maneira de vida, né? Então, uma crença muito grande aqui, prazer em estar com todos vocês. Meu caro brigadeiro, nosso companheiro agora, o Eduardo, nosso vereador. Estavam falando do Cais do Porto hoje, do Cais do Mauá? Isso. Não, tem que dar um pitaco. Foi um grande dia, uma grande data. Aquela data em que hoje o Marquesan foi feliz no seu pronunciamento, em que diz que a história não fala dos covardes, fala dos corajosos. Os covardes não têm espaço na história. Quem tem são os corajosos. Corajosos vereadores que aprovaram o que tinha que aprovar, corajosos deputados que aprovaram o que tinha que aprovar, corajosos gestores, governadores que passaram, que fizeram esse projeto para frente. Já diz o Alfredo Zitarroça, cuidado com isso. Hein? Um covarde vale mais que 1000 valentes. No meu calendário não. Alfredo Zitarroça. Na minha história não. Mas o Alfredo disse que é um covarde vivo. Covarde vivo vale mais que 1000 valentes mortos. Cuidado com isso. E o Estado teve uma pequena participação nisso aqui, em todos os governos, agora na nossa secretaria. Aqui no plebiscito do portal foi isso. Votou menos de 2%. Quer dizer, mas eu acho que foi uma os valentes estavam todos em casa. É um início bom. Inclusive eu. Mas hoje, o mais positivo hoje, Paulo Sérgio, foi assim a convergência e a valorização de todos os atores que tiveram importância numa determinada fase da história. É isso que o Estado precisa. Haveria uma convergência e uma valorização de todo mundo que de uma maneira ou de outra participou. Nós tivemos. Mas sai ou não sai? Eu já fui a assinaturas dessas, umas 10 assinaturas. Essa não foi nenhuma. Essa foi a primeira vez que a LI está pronta. E estou te dizendo que nós capitaneamos um grupo de trabalho na Secretaria de Transportes, com o capitão Frank, que é meu adjunto, que superou todos os problemas para poder chegar nesse ponto. Daqui para frente é com o Estado. Daqui para frente é com a Secretaria. Vamos fazer isso aí sim. E vamos superar. É com o Pedro Westphalen? Não, com o governador Sartori. O governador Sartori através da Secretaria. Bom. Se é contigo, Sartori, estou acreditando. Vai sair. Até assistimos o jogo do Grêmio juntos. Com o apoio de todos ali. Quando eu vi o governador Sartori, Pedro Westphalen, embora o Cairoli estivesse junto, mas não secou, mas quando eu vi os dois juntos, eu passei a acreditar na vitória do Grêmio. E estou acreditando nessa agora também. Pô. Já estou mudando. Aliás, um abraço do Mário Pirata, perdeu a sua mãe, né? Na casa dele ali. Fizemos a saudação aí. Não conseguimos falar, enfim. Mas foi uma grande noite. Ele e a Fátima, sabe, receber como ninguém lá. Sabe, sobre o nosso Grêmio, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal e pensando o seguinte: se o Grêmio passa nessa fase agora lá e cai a jogar com o Real Madrid, né? E eu acho que para o Renato, que tem toda essa projeção já aqui nacional, mas ainda não tem a internacional, eu, no lugar dele, me sentiria assim: eu estou realizado, porque a 5 metros do meu local está o maior jogador do mundo nos tempos modernos, que se chama Zinedine Zidane. É verdade. Então, o cara está aqui e poder concorrer, né, com o Zidane do lado. Mas não tinha dado conta disso aí. Já é uma. Treinador do Real. Tira a época Pelé e Garrincha, etc. Mas no mundo atual do futebol, no mundo moderno, acho que dificilmente alguém escapa, né, de considerar o Zidane. E de um lado o 7, Cristiano Ronaldo, do outro lado o 7, Luan. Tem mais isso. E vai ser um dos grandes jogadores. Pena que o Arthur machucou, porque esse é o melhor de todos. O Arthur vai ser o jogador de maior sucesso na Europa do Brasil. Esse é o melhor de todos. Padrão
Barcelona. Entra que encaixa ali que é uma Não beleza. fala em Barcelona que dá uma tragédia, já deu aquela foto, já deu uma tragédia. Bosques da Solidão, doutor Nilson Lai. Sim. O seu novo, quantos livros o senhor já tem escrito? Esse aí, individual, esse é o 7º. Eu tenho 11 antologias e esse livro aí. Mas, assim, e ganhou o prêmio Pessoa, hein? De saudosa memória. Lembra daquele tempo do Correio do Povo, né? Quando a gente estava aprendendo. Conjunta, lá no Mas eu considero assim, a medicina é a profissão que eu tive durante toda a minha vida, 30 anos em cirurgia do aparelho digestivo em Lajeado, basicamente. Há 15 que eu estou em Porto Alegre, numa outra área, então, de administração. E aí agora já não faço mais a clínica nem a cirurgia, porque tem que se fazer bem ou uma coisa ou outra, não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. E eu tenho um ofício paralelo, que é a literatura. Eu estudo literatura há mais de 40 anos e fiz curso de letras, essas coisas assim, para teorizar um pouco, mas é um ofício, né? E dentro desse ofício eu tenho desenvolvido, quando dá, né, a escritura, né? Então tem esses livros, são todos de romance, ou contos, ou novelas e tal. Só tem uma coisa, e esse tem mais um. Eu sou uma pessoa muito, assim, aberta, alegre, de bom relacionamento. Só fica de mau humor quando me enfrenta. Ele de centroavante, viu, Pedro? E eu de zagueiro. Ele fica de mau humor tremendo, não me ganha uma. Mas aí, brigadeiro, eu tenho um amigo que eu sempre conto essa história, vou repetir aqui, que me diz assim, um ex-diretor meu, conhece, diz assim, vem cá, me explica uma coisa. E eu já sei o que ele vai dizer, porque muitas pessoas me dizem isso. Quando eu estou em casa e não consigo dormir, eu chamo minha mulher e digo para ela assim, me dá um daqueles livros do Mike, eu quero me deprimir um pouco. Aí eles, mas como? Não fecha com o teu? Não fecha? Eu, outro dia, de novo, 2 ou 3 senhoras, casadas com diretores lá em São Paulo, que eu também trabalho lá, me disseram a mesma coisa. Então eu disse, olha, vocês separem a pessoa, que realmente eu sou assim, dos personagens. Entende? A vida é assim como está nos livros e não como nós gostaríamos que fosse. Então, esse livro, com esse título, Bosque da Solidão, né, ele vai enfrentar, é um romance, mas baseado na estrutura psicológica de muitas pessoas que nós conhecemos, todos vocês conhecem, que tem aquela situação da chamada bipolaridade, tá? E que o nome certo é distúrbio de alternância de humor, né? Cada um tem ou um conhecido, ou alguém na família, ou alguma coisa, e que a gente, assim... Eu tenho alguns lá na Câmara, que são assim, colegas. Na Câmara, né? Então, é um romance que está baseado nessa, como diz ali na última capa, nesses aspectos, assim, só que é sob uma forma de ficção, logicamente, tem que criar e tal e coisa. Então, vamos ver. E o Bosque da Solidão é baseado numa canção infantil que eu conhecia e que a personagem sonha com essa canção, mas o sonho sempre se interrompe, ela nunca sai, que é nessa rua tem um bosque, todos conhecem, que se chama Solidão, dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Então essa música infantil, né, que a gente todos conhece, ela conduz os sonhos do personagem, só que ela interrompe sempre na metade. Então isso aí vai levando o leitor para ver, mas afinal, onde vai conduzir essa... Então tem esse... Já estou com vontade de ler. É uma propaganda, né? Dia 7. Mas é verdade, vontade. A ação de autógrafo é dia 7? 7, a partir das 7h30. Não dá para mandar convite para todo mundo. Mas provavelmente os daqui... 19h30, onde? A partir na federação, lá em cima no 5º andar. Lá na federação mesmo. Vamos lá. Vai ter um coquetelzinho lá, outra coisa, então...
todos estão convidados. Rua Santa Terezinha, 340. 340, quinto andar. Isso. Vai ter gente lá para receber e essa coisa. E lá a gente pode conversar melhor sobre isso. Tá aqui, então vamos colocar aqui, que é o capista do livro, né? É o Flávio Wilde. Eu tenho que reverenciar o Flávio Wilde. Ele já fez a capa de outros dos meus livros e nós demoramos um pouco para chegar à conclusão dessa capa. Porque a capa tem que ter alguma coisa proporcional. Pode ver que é uma capa... Ela é uma capa de mostra mesmo. E que ele misturou um pouco as cores e tal. Os neurônios. Isso. Então, também dá para levar para esse lado. Bom, depois de enxergar tantas coisas, mas é um Flávio. É o Flávio Wilde e o professor Carlos Gianotti, que junto comigo fez as revisões. Nós fizemos 11 revisões, só nos últimos 2, 3 meses. E tem uma frase que é ligada ao Jorge Luiz Borges, que muitas vezes diz assim: se tu não publicar o livro, ele vai passar a vida inteira corrigindo os originais. Sim, porque quem se dedica à literatura nesse sentido... Não, tem uma vírgula, tem uma palavra que é repetida, tem uma frase que não está boa. Todos os grandes escritores enfrentam isso, né, também. Não só os menores como nós. Mas, então, chega um ponto que tá bom assim. Se eu for ler de novo agora, eu vou encontrar um monte de coisa. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento da população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando as unidades de saúde das praias e dos serviços de socorro, que estão aí nas estradas para atendê-lo, que devem atendê-lo bem. Se não fizer, o CREMER está aí para vigiar. Isso tudo, para quem vai ao litoral, vai ter esta vigilância do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Sabe aqueles planos que você quer realizar no futuro? O doutor Mais estava falando em planos, em projetos e sonhos. Pois é, meus amigos, a Unicred tem a solução perfeita para você e sua família aproveitarem a vida com o máximo de tranquilidade. O Precaver é o plano de previdência privada com as menores taxas de administração, oferecendo a oportunidade de investir no futuro com segurança. Procure a unidade de negócios da sua região para que o seu futuro seja melhor. É preciso Precaver. Unicred, mais valor para você. Faça como o Silvio Peter. Tenha o Precaver. Ele está absolutamente tranquilo. O Silvio tem também. O Silvio também. O Silvio está ali, está garantido. Está lá nos assistindo aqui, o Silvio Peter. Sabor irresistível, brigadeiro. Sim. Sabe o que é sabor irresistível? Sabe, né? Já provou, conhece. Qualidade que não te surpreenderam, porque realmente são espetaculares, a expectativa é muito boa das salsichas e linguiças dos alimentos Castro, né? Disponível em toda a rede Zapa, e qualidade desde 1960. Lá, aliás, o Mário da Rosa, aquele dia lá no jogo do Grêmio, ele assou ali os mignons, a calabresa forte e a calabresa defumada do frigorífico Castro, lá de Pelotas. Pô, há 30 anos atrás, quando eu comentava futebol, passava no frigorífico Castro para levar os produtos da Castro, né? Então, estava muito bom. Uma beleza. Sempre espetacular. Muito bom, espetacular mesmo. Então podemos confiar que sai o Cais Mauá revitalizado agora. O que está se prevendo para o Cais Mauá lá? Porque aquele projeto lá do Brito tem aquela exigência, não sei quanto por cento. Não é aquele projeto. De artesanato. Eu sei que não. Não sei quanto por cento de artesanato, não sei quanto por cento de espaço cultural. Porto Alegre tem apenas 28% de ocupação dos espaços culturais que tem aí. O Iberê Camargo está às moscas. Está às moscas. Mais espaço cultural para que nós temos uma infinidade de espaços Essa comissão fez uma rigorosa revisão em tudo que foi feito por todos que foram envolvidos nesse processo. Uma rigorosa. O Tribunal de Contas fez uma rigorosa investigação em tudo que foi feito. Todos os órgãos de controle externo fizeram tudo o que tinha que ser feito. Por isso, a ANTAC fez a parte dela, que afinal é uma área pública federal.
e concedeu a licença para se fazer o que tem que se fazer. E se teve a preocupação em se fazer um projeto arquitetônico com sustentabilidade. Você não tem o que fazer, é devolver o rio para a cidade. É permitir que gerações de 30 anos que não puderem ir lá frequentar esse espaço, possam fazê-lo. Quem tem 30 ou 35 anos não chegou na beira do Guaíba por ali, porque não é permitido chegar. Não é possível isso. Agora vai poder chegar, sim. E vamos ver se em março se consegue dar o pontapé inicial com a pedra de lançamento. Então, o Guaíba é interditado, população, frequentado, gasômetro para lá. 30 anos não se consegue entrar no Cais do Porto ali. Não tem cabimento. Não, e ideologicamente, depois do Cais do Porto, agora se fez uma coisa bonita, mas perto do Beira-Rio, por exemplo, não dá para chegar lá porque os ecoloucos, que eu chamo os ecologistas, com todo respeito àqueles que são sérios, mas é uma ideologia, não deixam chegar perto do rio porque não querem tirar a vegetação. Em todos os lugares do mundo. Vai a Frankfurt, onde tem agora rio. Eu me envergonhei. Olha Sochi, agora onde vai jogar a seleção brasileira. Vai aqui em Poçadas da Olha Rostov, lá onde vai jogar a seleção brasileira de concentração. Aquela área à beira do mar ali, espetacular. Todo. Mas não longe, atravessa a Ponte de Guaíba e vai na cidade de Guaíba. Exatamente. E olha o que é o calçadão na beira de Guaíba, os restaurantes. Não só esses nossos ecologistas aqui, não sei se dá. Eu não acho que eles são ecologistas. Eles são ideologicamente atrasados que trancaram a vista do Rio Guaíba por um capricho. Só pode ser por um capricho atrasado. Mas o que mais compromete também é que nós estamos falando de uma área de aterro, né? Sim. A terra. E depois que tu aterra, tu proíbe de fazer um calçadão. Exatamente. Como se isso tivesse sentido, né? Quer dizer, não tem o menor sentido, né? A terra, faz rua, constrói prédio, faz todo... Não, agora eu vou fazer um calçadão na beira... Não, calçadão não pode. E o projeto, ele preserva todas as áreas tombadas, que vão ser restauradas. É uma coisa bonita. Aqui em Porto Alegre, muitos turistas vêm a Porto Alegre e nem param aqui, vão direto para Gramado. Não tem o que fazer em Porto Alegre. Sim. Não tem. É verdade, sim. É verdade. Isso é verdade. Os caras descem em Gramado, Canela, Bento Gonçalves e nem ficam em Porto Alegre. Nós podemos dar oportunidade de se conhecer coisas muito maravilhosas e lindas que tem ali. Se for analisar, o que nós temos de atração turística em Porto Alegre? Muito pouca coisa. Só a Arena do Grêmio. Já é um motivo bom para ficar. Mas é um motivo. Eu também tem o Beira-Rio, lógico. Sim. São as duas São André já atrações. tinha saltado a televisão lá em cima do... As duas atrações turísticas. Mas, Pedro, o que vai se colocar no Cais do Porto? Quais são os negócios que vão se instalar ali? Ali vai ter área de lazer, área de passeio, vão ter áreas de negócios, vão ter restaurantes, vai Porto Madeira de Buenos Aires, espaço cultural, e vão ter prédios também. Espaço cultural, sim. Mais espaço cultural. Mais espaço cultural, exatamente. Paulo, o que eu vi, eu acho que tem um detalhe que eu acho que nós não falamos até agora aqui. Se teve dinheiro público, parques, foi muito pouco. Porque... Nenhum, zero. Pronto. Entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E por quê? Mas não tem dinheiro público. Entendeu? Não tem dinheiro público. Mas não pode porque tem que coletivizar o espaço público. Mas que isso, tio? Agora que não está coletivizado, há 40 anos está lá parado, sem ninguém entrar. Isso só vai ser coletivizado se houver parceria público-privada. Se não houver, não vai ser coletivizado. O Estado, o município, não tem como botar dinheiro lá. Tem, tio. Agora, todos ganham. O que tem de importância também se o investidor ganhar? Que seja muito bem sucedido também. Que consolide as suas empresas aqui e que oportunize do mais pobre ao mais rico ir à beira do Guaíba. Eu espero. Olha, imagina uma cidade como Porto Alegre nos Estados Unidos, na Europa. O que não faria? Quem não sabe? Os esportes náuticos seriam os preferenciais. Sim, olha só, um porto maravilhoso. Um aeroporto internacional dentro da cidade. No centro da cidade, no centro. E aí se faz o quê? Não, porque não sei o quê, porque não pode. Gente, pelo amor de Deus. Aí pega-se toda a produção, principalmente da Serra, e ao invés de trazer para cá, se leva para onde? Para Campinas. Quem é que ganha com isso? O paulista. E nós? E nós, gaúchos, por que nós estamos perdendo isso? Pelo amor de Deus. Cada vez que se vem ali de São Leopoldo, no Novo Hamburgo, aquela pela 448, e passa em cima, na frente da arena,
né? Eu olho para o outro lado, vocês devem ter visto, né? Eu vou com muita frequência, tenho casa lá, e olho para o outro lado. Se é nas nossas viagens lá, que nós estamos andando ali em volta de Paris, ou na França, ou outros locais, tu para ali em cima para tirar foto. Porque aquilo é uma vista, o final da tarde, maravilhosa, do Guaíba, todo aquele... Ali é um local, e, no entanto, nós não temos... O próprio Guaíba é lugar que, sendo em outros países, a gente para. Já não chega que nós não temos aqui nada por via marítima. Também não temos, isso não é uma questão de Porto Alegre, é uma questão do país como um todo. Eu sempre tenho dito assim, nos últimos tempos, um país que não tem estrada de ferro, que não tem ferrovias, que não tem trens, não pode ser um país desenvolvido. Jamais vai ser um país desenvolvido. E aqui, como disseste há pouco, não acredito que nem daqui 100 anos tenha de volta aquilo que foi destruído no passado por interesses, né, que se for analisar desde o tempo do Estado Novo, negócio dos outros. Tudo foram interesses estranhos, né, de fora, para tirar vantagem ou da borracha, ou do petróleo, ou vamos fazer estrada. Agora eu vim de Uruguaiana, 650 quilômetros de volta. Eu peguei... Pode vir de avião, no programa estadual de aviação. Das 9 às 11 da noite, com aqueles caminhões, todos ali, não vi... Se eu vi 10 carros, foi muito. O resto, caminhão. Estou carregando aquela quantidade, carregando toros de madeira, aquilo tu põe em vagões de estrada de ferro. Ainda mais um país continental como o nosso. Não tem... Paulo Sérgio, boa noite. Concordo com a sua manifestação sobre o imposto único no Paraguai, mas talvez você e muitos esqueçam qual o custo desse país. Me refiro a salários diretos. Reclamamos dos nossos impostos, custos, mas e lá, como é? Todos querem ganhar bem, mas talvez esqueceram que o salário alto também impacta isso. Parabéns pelo programa, Alexandre de Porto Alegre. O Paraguai quer importar uma Mercedes, importa 10% de imposto. Mas não produz nada o Paraguai, né? Mas se nós tivéssemos carros produzidos no Brasil a 10%, imagine quanto custaria um carro. Paulo Sérgio, por falar em corajosos mencionados pelo Marquesan, lembro que Hitler foi muito corajoso. Pelo amor de Deus. O Stalin também foi. Olha o que ele fez com a humanidade. Jorge do Carmo... sobre o nome dele. Eu acho que o Hitler, o Stalin, essa turma não, são covardes. Porque eles usaram a força contra o seu povo. Exatamente o contrário, entendeu? Exatamente o contrário, o nosso telespectador, exatamente o contrário. São a escória da humanidade. Hitler, Stalin, toda essa corja nazi-comunista não serve para nada. Mataram mais de 130 milhões de seres humanos ao longo da história. Então não serve para nada, nenhum e muito menos os outros. Olha como a coisa precisa ser explicada. Olha o Luciano aqui. É inacreditável, ruas esburacadas, sujas, bueiros entupidos, grama alta, enfim, limpeza péssima. E a prefeitura gastando os tubos na hora do Guaíba. E agora, Cais Mauá, arrumem uma coisa primeiro para depois começar a outra. Então esclareçam que a prefeitura não vai gastar nada nesse Cais Mauá. Nada. E a outra que foi começado pelo Fortunati, que é a obra do Fortunati, é um financiamento internacional. Do gasômetro até o Porto pela Federação, pela Confederação Andina de Fomento. De Fomento, isso aí. E tem que fazer, que a obra tem que terminar, é obrigado a terminar. Não, e é dinheiro carimbado, só pode ser usado lá. Ali, e as pessoas dizem, por que não abrem a trincheira? Não, aquele dinheiro tem que ser gasto lá. É isso aí. Paulo Sérgio, hoje assisti uma deputada estadual usar seu tempo na tribuna para divulgar um evento com participação de convidados e palestrantes de fora do Brasil e para fazer críticas contra o embarque de bois vivos no Porto Rio Grande. Como vamos crescer com esses representantes? Gostaria de saber a opinião dos convidados. Eduardo Coelho, de Porto Alegre. Então, quem foi? Não sei quem foi o deputado que falou. Eu acho que deve ser alguém da defesa dos animais, que tem todo o direito de fazer isso. Agora, embarque de boi vivo. Quem embarcou na Itália, na Alemanha, em todo o mundo, nos navios e vieram para cá, essas pessoas não tinha preocupação. Os escravos que vieram da África, em porões, também
Claro que tem que se preocupar com tudo isso, mas os bois são bem tratados, não tem problema nenhum de embarcar boi vivo. Eles até têm... Não, eu fico preocupado. O boi é ruim para a economia, isso aí. Eu fico preocupado quando você começa a ter a inversão. Então, porque temos que proteger ou não sei o quê. Pelo amor de Deus, temos que proteger os animais, sim. Mas qual é o mais importante dos animais? É o ser humano. É isso. O ser humano tem que ser protegido em primeiro lugar. Tem que ser alimentado, tem tudo. E nós, não, porque, coitadinho, não podemos fazer isso, porque o desenvolvimento da história do aí mundo, o homem, ela é as assim. mesmas pessoas que querem proteger o boi que está embarcando vivo, deixam as pessoas... No viaduto. Nos viadutos. Eu passei hoje ali na esquina de João Pessoa com a Venâncio Aires. Naquele posto de gasolina ali, era uma ex-clínica ali, né? De um amigo nosso ali, na Venâncio. Aquele beiral, aquele prédio, é uma mini favela ali, uma mini favela. É uma vergonha. Aquilo ali é uma vergonha. Aí não querem que cavalo tracione carroça, mas nós temos tração humana em Porto Alegre. Sim. Hoje eu passei por 6 pessoas e um menino fazendo tração humana em Porto Alegre. Não tem direitos humanos não estão lá defendendo. Tem alguém que precise mais da defesa e da ajuda dos direitos humanos do que quem puxa uma carroça num solo escaldante nas ruas? Eu não vi alguém dos direitos humanos ajudar, ou pelo menos ajudar a puxar a carroça dessa pessoa. Então nós temos que começar a cobrar dessa gente que fala em direitos humanos só para os bandidos. Me permite, o Rio Grande do Sul demorou muito. Jorge Nunes Esteio. O Rio Grande do Sul demorou muito para conquistar esse mercado de embarque de animais vivos. E se não me engano, se não me falha a memória, eu li isso há algum tempo atrás, ele é vinculado a questões religiosas vinculadas ao abate. É um determinado tipo de abate que é feito para ter segurança no abate, então eles levam o animal vivo. Se a preocupação é com as condições em que o animal é levado, se a preocupação é essa, porque abater aqui ou abater lá é abate igual, evidentemente. Se a preocupação é com as condições da viagem do animal, vamos lembrar que o interesse do sujeito que vai abater lá é que o animal chegue em boas condições. É isso aí. Quer dizer, e há aí tratados internacionais que regram isso. Os cavalos mais bem tratados do mundo. Eles mandam um navio, embarcam aqui, levam até lá. Então, assim, eu diria que essa preocupação é um pouquinho despicienda, sabe? Porque existem regras internacionais que regulam esse comércio e esse embarque todo, não é? E o interesse é de quem compra, de que o animal chegue lá em condições adequadas para ser abatido e consumido. Sim, eu acho que aí está a questão, é a boa condução para que ele seja, olha onde é que nós, para que ele seja abatido. Claro. Então, essa pessoa que está reclamando do boi, não do cavalo, não devemos encontrá-lo em nenhuma churrascaria. Se é uma, né? Claro, a condição é para que ele seja abatido. Mas não sei quem se trata. Por favor, Paulo Sérgio, pergunte ao secretário Pedro Westphalen quando será feito o pagamento do Dyer, que ele prometeu naquela semana quando estava em Santa Maria, o Ricardo. Lá da 509? Não prometi, está atrasado, que a obra estava parada e continua atrasado. Nós pagamos 4 bilhões da CID, mas ainda tem a dever, não retomou, porque não pode retomar. Vamos pagar quando tiver dinheiro. Não tem nenhum problema. Não tem. Pergunte ao secretário Pedro Westphalen que ele explique ao povo gaúcho com que custo para recuperar a estrada Passo Fundo Vila Maria, que são 70 quilômetros. Está boa, né? Está boa lá. Enquanto as pessoas vão discutir o que está bom, Vila Maria, Amaral e Casca, a 3-4... João Carlos de Passo Fundo. O João Carlos estava intransitável, inclusive de várias vezes lá, porque vou nos lugares já está ruim. Ela está sendo feita com financiamento internacional. Nós recuperamos o que seria perdido, que não tinham projetos adequados. Nós conseguimos adequar todos esses projetos, da 324, entre Casca, Amaral e Vila Maria, era numa região de alta produção, sem nenhuma condição, está de primeiríssimo mundo. Tem custo, evidentemente que sim, no financiamento internacional. A competência do governador Sartori foi fazer a recuperação desses financiamentos que seriam perdidos.
recuperamos 200 milhões de dólares, que, aliás, recebemos do Banco Mundial agora, semana passada, uma visita ao Paulo Sérgio, e fomos elogiados como o Estado que mais conseguiu fazer o desenvolvimento desses projetos. Então, tá aí. As obras do Cais Mauá terá elevação em relação à cota do rio para proteção de enchentes? Está perguntando o Leandro Daruí, lá da sua terra, Lajeado. Vai ter a elevação de cota? Olha, não sei dizer esse detalhes Eu acho que o exagero está na altura daquele muro. Não, entrar um muro de novo. Então lá não tem problema. O muro Mas sabe que, olha aqui, ó, quem é o Ledo, assim, ó, o bom quando a coisa é feita pela iniciativa privada é a gente dizer o seguinte, Ledo, não sei, o problema é de quem fizer o investimento. Certamente vão fazer bem feito. Então, assim, ó, o problema é dele. O centro vai botar um restaurante lá, se ele quiser levantar a cota, que levante, se ele quiser arriscar com a cota do jeito que está, ele que arrisca, porque o problema é dele. Se der uma enchente e encher d'água o restaurante dele, é dele o prejuízo, o problema vai ser dele. Aí não é nosso. Se não vai ter dinheiro público, não é. O risco é dele. Essa é a parte boa quando o dinheiro não é público. O vereador Denise aqui sempre vem com essa conversinha do muro. São 800 metros de muro, o resto é Transurb. Então tira o Transurb, derruba. Mas nós temos o mesmo argumento, Paulo Sérgio. Não, nós temos o mesmo argumento. Não. Quando eu falo do muro, é para essas pessoas que querem. Não adianta, o muro é necessário. Talvez discuta a altura, foi isso que eu quis dizer, discuta a altura, mas não é isso. A necessidade do muro. Paulo Sérgio, estou começando um movimento e conto com o apoio desse programa. Temos que devolver para o Guaíba devido a erros de pessoas que burramente no passado tiraram as margens do rio da sociedade. Claro que estou, o Eduardo falando isso. O problema é que, lá na Sociedade de Engenharia, tinha um atracador de barco. Foram lá, os ideólogos irracionais mandaram tirar o atracador. Quando deveríamos ter mais marinas, como em qualquer lugar do mundo. Tira, não faz, não pode. Uma bobagem, é um rio. Sabe que isso é uma coisa impressionante. Eu fui estudar, morei 6 meses em Washington. E Washington é dividido, eu morava na Virgínia, na verdade, mas estudava na Universidade George Washington, que é do outro lado do rio Potomac. O rio Potomac tem uma série de, embora não seja um rio grande, um rio pequeno, estreito, tem uma série de marinas. E tem uma área em Georgetown que tem bares, e os bares têm atracadores. E as pessoas vão para os bares de barco. Vão de barco. No verão, uma coisa impressionante. E construíram na beira do rio uma passarela de madeira onde as pessoas atracam os barcos e descem e vão aos bares, almoçam no fim de semana, deixam o seu barco, pegam o barco, depois vão embora de barco na beira do rio. E toda a beira do rio é urbanizada e as pessoas frequentam. Quer dizer, se a gente for lembrar de Washington, se a gente lembrar o grande escândalo da década de 70 se chama Watergate. Watergate, que é portão d'água seria, né, é um edifício que fica na beira do rio, mas na beira, nós estamos falando assim, dentro do rio Potomac, que é esse, foi o grande escândalo da década de 70 que derrubou o presidente Nixon, se chama Watergate Building. Foi ali, naquele edifício que aconteceu, que é dentro do rio. É dentro do rio o edifício. Então a gente fica com uma coisa que é incompreensível isso da gente não usufruir dessa massa d'água. Como se não tivesse conhecimento, tecnologia, certo? Engenharia, para fazer bem feito, certo? Dar à cidade o que ela merece, preservando a vida marinha, preservando tudo que deve ser preservado. Agora, se atenta contra quem? Contra o ser humano, contra o indivíduo, que aí, em função dessa ideologia burra, atrasada, certo? O que faz? Não gera emprego, não gera riqueza. Como não gera riqueza, ele não vai no comércio para fazer compra. Então, é toda a roda. É o empreendedor. Você sabe, Paulo, estou ajudando um grupo de empresários gaúchos a levantar um negócio novo aqui no Rio Grande do Sul. É uma dificuldade, que é um negócio de louco, de louco. Você é isso para lá, é isso para cá, e vem, não, mas isso não pode. Meu Deus do céu, todo mundo que está querendo gerar emprego
Está querendo dar emprego para as pessoas. A vanguarda do atraso, exatamente. Léo de Sapucaí, o que falar de Porto Alegre, este monte de moradores de rua ocupando paradas de ônibus? Olha o que acontece nas paradas da perimetral com barracos, com tapume, e ninguém faz nada por esses moradores. Uma vergonha para a capital Porto Alegre, e as sociedades que ocupam aquelas paradas de ônibus ficam exprimidas em 1 metro quadrado. Já comentamos sobre isso aí, né? São coisas inaceitáveis da sociedade atual, é impossível você ver isso acontecer sem se compadecer. E a participação de todos, não se pode atribuir a B ou C essa questão. Nós não podemos virar as costas para essa parte social que tem que ser feita, e para isso os estados precisam poder prestar serviço para fora e não só para si. Hoje eles existem para se autossustentar. É importante que se diminua o custo do Estado para poder fazer uma ação social adequada, uma saúde adequada, uma educação adequada. E vou dizer mais, nessas eleições aqui, esse discurso fácil de fazer aqui sem dar solução não vai pegar. Por falar em saúde, nós vamos ao quadro Saúde aqui no Copa Debates. Com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente dos senhores na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. Obrigado, doutor Gilberto. Gilberto, nosso companheiro, em diversos momentos, esteve junto lá também na inauguração. Agora nós somos parceiros na Bienal da Mercosul, que ele está coordenando. Tenho diversos casos assim que eu encaminhei para ele no passado, com soluções milagrosas. Eles têm agora, hoje, a modernidade da medicina, produtos que ele tem relacionado com centros de estudo nos Estados Unidos, que são usados aí no Hospital de Clínicas, que a gente não acredita, muitas vezes, no resultado que a quimioterapia pode dar. Então, parabéns. Gilberto Carlinhos, dois irmãos, sua história é fascinante. Gilberto tem formação na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É fantástico. Me deixa dar uma opinião sobre esse assunto dos moradores de rua, ou moradores que estão na rua, para usar uma expressão que os politicamente corretos preferem, ou pessoas que estão na rua. Nós enfrentamos quase em todas as áreas uma ditadura dos experts. E que isso causa uma distorção, uma falta de visão do pragmatismo, ou do que é razoável, talvez, por cidadão comum. Eu vou tentar usar isso mais ou menos de exemplo. O que está mais ou menos conceituado assim, na atuação dos órgãos públicos, do Ministério Público, ao qual eu pertenço, de que essas pessoas precisam ser, de alguma forma, abordadas, acolhidas, e de que elas têm a opção de sair ou não da rua. De que alguns até defendem, eu já tive conversando com algumas pessoas em situação de rua, essa é a expressão correta, em que elas defendem essa opção de viver na rua. A questão que você coloca aí, e a gente precisa enfrentar de alguma forma, é a seguinte: o resto da população precisa, ou necessariamente está sujeito a conviver com esta opção? O sujeito que resolve, então eu vou fazer a minha casa embaixo do viaduto da Duque de Caxias. E eu vou morar na Duque de Caxias. O resto da população precisa se submeter a essa vontade? Essa é a questão de fundo e que nós não estamos debatendo. Os experts todos, e aí nós vamos com a ditadura do politicamente correto, os experts, o pessoal que milita em direitos humanos e que tem um engajamento nisso, dirão, não, ele tem a opção e ele pode exercer esse direito. Não Sim, pode.
Mas os outros, aí o resto da população que quer transitar por ali, que aquilo é via pública. A calçada foi feita para o livre trânsito. As pessoas estão obrigadas a se submeter a isso? Esta é a questão de fundo e que nós perdemos aí o pragmático ou razoável neste dilema daquilo do frágil, da pessoa que é hipossuficiente, daquele que não tem recurso, e nós ficamos vinculados à política, ou assim, à ditadura do politicamente correto. O expert, que é aquele vinculado à matéria e que vem com esse discurso e que quase nós não temos saída. A pergunta é, o resto da população está obrigada a se submeter a essa vontade? Doutor Eduardo, o que eu vejo com muita clareza, tirar essas pessoas da rua, aquela situação, não é uma situação humana, aquilo ali é sub-humano viver daquela maneira. Então, na minha concepção, é um ato de humanidade, você tirar aquelas pessoas dali. Agora, existem inúmeras situações que ocorrem ao mesmo tempo ali. A segurança, ela é absolutamente comprometida com aquela situação ali. Além disso, nós estamos vivendo a ditadura das minorias, né? Então, eu, que sou hétero, daqui a pouco eu vou ter que criar uma associação para me proteger, porque todo mundo tem agora uma associação, né? Então, não pode, é uma coisa que nós temos que ser mais razoáveis, eu concordo com isso. O importante que a gente fez é que a gente não tem para isso a resposta certa ou errada, na verdade. Eu não quero dizer assim, e não quero fechar a questão, porque isso é muito difícil isso. Porque também, assim, até que ponto, qual é a solução? A gente aborda e o sujeito não quer sair, dali ele não vai. Bom, mas se ele não cometeu crime, em tese, ele está ali simplesmente numa situação administrativamente, de um ilícito administrativo, até que ponto o poder público pode pegá-lo à força e constrangê-lo a ir para um outro lugar? A pergunta é jurídica. Pode ou não pode? É exatamente isso. Pode ou não pode? É que essa palavra tem que mudar. Em vez de constranger, é ajudá-lo a levar para Não, mas é ajudá-lo contra a vontade. Não, mas é ajudá-lo contra a vontade. Ajuda a levar na força. Não, pois é. Ajuda a levar na força. Não, mas é exatamente isso. É que por isso eu tinha ficado feliz com o doutor Eduardo. Deixa eu me peço, essa toda é a dificuldade, assim, de onde nós andamos e até onde nós podemos ir. É a mesma questão do alcoólatra, do drogado e de nós forçarmos ou não o tratamento. É aquele sujeito assim, não, mas ele optou por consumir álcool ou se drogar. Até que ponto ele tem ou não tem essa opção? Até que ponto ele não tem mais opção? Também é um argumento. Ele não tem mais a capacidade de autodiscernimento, não tem mais a capacidade de... E aí você deixa de andar na calçada. Ele chegando nessa situação, gera todas essas... Ele não pode chegar nessa situação. Nós vimos em São Francisco, o Idenir em São Francisco, eu nunca vi tanta mendicidade na rua. Pessoal dormindo nas praças durante o dia, à noite eles são recolhidos. Recolhidos na marra. São recolhidos na marra, vão dormir na marra, vão dormir alimentação. Por causa do frio que tem lá. Mas o teu fogo não tinha. Não, e tem direito a fazer o xixi, o cocô nas ruas? Não, fazer sexo na rua? Evidentemente que não. Mas a outra pergunta é assim, até que os americanos, os anglo-saxões, têm isso muito mais claro. Eles não têm dúvida de que eles podem pegar o cara à força e submeter o sujeito à vontade. Eles não têm. Nós temos um pouco de dificuldade com isso. São estruturas sociais diferentes. Nós pensamos diferente. E eu volto a dizer, não tem certo e não tem errado. Não é que os americanos estejam mais certos e nós estejamos mais errados. São estruturas sociais diferentes, tolerâncias diferentes. Eles lá pensam diferente do que nós e fazem isso à força. Qual é o problema do abrigo, só para que os senhores entendam? Por que esse pessoal prefere ficar no frio durante a noite inteira, mesmo no inverno no frio? Porque se ele vai para o abrigo, vão fazer com que ele tome banho, ele precisa tomar banho, precisa fazer a barba, não pode fumar, não pode beber e não pode consumir droga no abrigo durante a noite. Vamos então ao ponto final com FCDL e a nossa Gibo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. No ponto final, nós vamos ouvir o vereador Idenir Sequim.
Olha, primeiro eu queria mandar um abraço para o Luiz Lopes, que é lá do Sesc, na Protásio Alves, naquele conjunto residencial grande, que me encontrou na rua e disse, dá um abraço para o Paulo Sérgio, diz a ele que eu assisto todos os dias. Então tá, entrego o abraço. Qual é o nome dele? Luiz Lopes. Não, um abração ao Luiz Lopes aí, então. Bom, segundo, eu quero dizer que eu gostei muito do pronunciamento ou da aula que o professor Eduardo Lima Veiga nos deu no início sobre os moradores de rua, mas depois deu uma titubeada, assim, quis agradar os dois lados. O que há um grande problema, e é no Ministério Público também, doutor, eu fiquei feliz porque eu queria que o Ministério Público todo visse a sua primeira parte e vamos tentar transmitir para todos eles. Porque quando se tentou fazer ali na rótula do Papa, que tem várias barracas e voltaram para lá de novo, jogando carta durante o dia, essas pessoas. Isso aí é um acampamento de marginal. O vice-prefeito Sebastião Melo foi pessoalmente junto com o pessoal da FACE para retirar. 5 minutos depois foi uma promotora, eu não sei o nome, senão eu diria aqui, dizendo não, aqui não sai ninguém se não quiserem sair. É lógico, os caras não saíram. Então nós temos que ter essa conversa, essa aula, não é conversa, que o Eduardo deu aqui, de ver se a sociedade quer aquilo. A sociedade não quer, não. E tem algumas coisas que são ideológicas. Uma delas é que o PT largou todo o São Pedro e quem estava com problemas mentais na rua. E lá nesse pessoal tem muita gente assim, que não tem o domínio do que faz. O Cremers está saudando aí a volta, inclusive de leitos. Isso, o doutor Argolo defende isso. Aqui não, o Cremers nós também defendemos isso. Tem que proteger essas pessoas. Veiga, seu ponto final. Tá, eu também não sei quem é a promotora, mas vou deixar claro o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que o poder público pode e deve remover as pessoas dos locais públicos. Os locais públicos de uso comum do povo, esta é a definição legal deles, são locais públicos de uso comum do povo, não podem ser apropriados por ninguém, nem por moradores de rua. Então eles não podem tomar conta da calçada, não podem tomar conta do parque público, não podem tomar conta de lugar nenhum. E o poder público tem obrigação de removê-los daquele lugar e devolver a área ao uso comum do povo. Eu não tenho dúvida nenhuma dessa. A questão toda é que nós temos uma tradição de atuar de forma diferente. Eu faço essa ressalva. E a colega que foi lá se impor agiu mal, porque ela não tem autoridade para retirar do Estado o poder de polícia administrativa que lhe é intrínseco. Que bom saber isso, hein? Não pode. O Estado pode errar, mas o Estado tem, que é dele, o poder, que se chama poder de polícia administrativa. Não é polícia policial, é poder de polícia administrativa, que é desocupar as áreas, que é interditar estabelecimentos. Ao contrário, o Ministério Público Federal poderia obrigar o Estado a ir lá tomar providência. Exatamente. Exigir que o Estado cumpra o seu dever, mas ele, Ministério Público, não. José Ferreira Dias. Eu, até pela nossa amizade pessoal com o doutor Eduardo Lima Veiga, nosso eterno procurador, então eu agradeço a sua posição, doutor Eduardo, porque nós temos nos batido muito, e eu aqui, você sabe, Paulo, tenho vindo ao seu programa, tenho a satisfação de estar aqui várias vezes. Então eu vou só lembrar aos nossos telespectadores que nos honram com a sua audiência. Nós temos que nos preocupar com a vida. Nós temos que nos preocupar com a família. Nós temos que nos preocupar com a propriedade. Nós temos que apoiar aqueles que empreendem. E nós temos que nos preocupar e atender, aí sim, a mais importante de todas as minorias, o indivíduo. Porque é o indivíduo que tem que estar acima do Estado, certo? E não esta ditadura que nós vivemos hoje no Brasil. Nós temos que mudar isso. Doutor Nilson Mai, nosso autor Bosque da Solidão. Já que é para o ponto final, e mantendo aquilo que eu disse no início, né, eu acho que abordou uma questão bastante interessante no seu todo, quando diz nós somos diferentes. Em outras palavras,
aqui há 50 ou 60 anos, o Brasil era chamado um país subdesenvolvido. Depois, só para mudar algum nome, veio um período que era um país do tiers-monde, do terceiro mundo, que veio da França, essa origem. Depois nós inventamos alguma coisa de país em desenvolvimento. É uma questão cultural, tudo isso aí. Então, eu encerrei dizendo, nem daqui a 100 anos nós vamos sair desta denominação de país em desenvolvimento. É como se fosse, se continuar nessa linha, é uma questão cultural que precisa 50, 60, 100 anos para mudar esse nosso raciocínio. Conversa com qualquer pessoa da Alemanha, da Inglaterra, da França, os conceitos são diferentes. As crianças têm conceitos diferentes de organização. Mas os Estados Unidos têm praticamente a idade do Brasil. Toninho, então, eu não tenho... Existe esperança? Sim, disse Kafka, mas não para nós. Doutor Pedro Westphalen, nosso secretário dos Transportes. Olha, hoje é um dia que nós temos que celebrar o Cais Mauá. Eu acho que para Porto Alegre não teve nos últimos tempos uma data mais uma coisa, né, positiva e simbólica do que o Cais Mauá, porque ali houve uma convergência. Que leva o nome dos homens mais inteligentes. Brother. Segundo o Renato, né? Primeiramente esperto. Exatamente. Depois reformulou com a briga com o Nestor Rain lá, reformulou para inteligente. Exatamente. Né? Um grande empreendedor. E o Nestor Rain diz ético. Eu não sei se ele foi muito ético, mas esperto, inteligente, seguramente foi. Um grande empreendedor. Mas o governador de Goiás, numa das suas falas, agradeceu aos gaúchos pelo que Goiás é hoje. O Brasil inteiro tem nos seus estados a mão do gaúcho no desenvolvimento. E o nosso estado, que precisa tanto de nós, não tem tido isso. Então, nessa convergência de hoje, eu vejo a esperança e talvez aqui uma luz para os nossos mandatos. Não posso deixar de comentar todos os gremistas aqui, dizer que o Grêmio hoje, ele não representa o Rio Grande do Sul. Ele representa o Brasil e o continente americano. E haverá de buscar das Arábias aquela taça que tanto nós queremos de novo aqui para o estado e para o país. E ao encerrar, vou citar aqui Madre Teresa de Calcutá. Para a gente que faz vida pública, e ontem eu tive um agradecimento que eu não esperava ter de alguém que teve avanços com a nossa atuação política. Cada dia, o caro Brigadeiro, o caro Mai, a quem eu quero tão bem e sou tão grato, a gente deve levantar e, ao rezar, deve se fazer diariamente, pedir a Deus que aquelas pessoas que estejam durante o dia na nossa presença conosco saiam um pouco melhores do que chegaram. Aí nós teremos cumprido a nossa... Parabéns, pô, hoje está cheio de poetas aqui. Está todo mundo. Os médicos. Eu quero saber qual é o melhor repelente mosquitos e pernilongos. Alto. Alto. Primeiro. Vivas alto. Vivas alto da de média. Não deu chance para nós, olhou para ele, perguntou para ele. Eu olhei para todos. Mas Vivas alto. Eu acho. Você encontra em todos os lados de Panvel. Olha aqui, ó, tem para toda a família aqui, inclusive para criança. O Eduardo merece porque ele acampa, né? O Eduardo acampa. Olha, Dudu, ó. Não tem mosquito agora te pegando. Aqui, A ó. outra semana chega meu neto da Itália, eu quero ganhar esse alto, senão aperta o botãozinho antes aí. Bom, alô, Júlio Motim. Obrigado, Pedro Westphalen. Vamos assistir o jogo de novo juntos, pé quente? Eu vou para lá. Vamos para Dubai? Mas vou depois do dia 12. Olha só a minha fé, hein? Vou porque eu prometi ao meu filho, o Mário. Eu não quis deixar ele vir para Como diria o Geraldo Canário. E o Mário mora em Portugal. Ele disse, o pai vai contigo a Dubai. Se o Grêmio ganhou. Então, olha aqui, eu vou dia 13, depois do jogo do dia 12. Isso que é gremista de fé. Isso é ter fé. Olha aqui, ó. Eu me lembrei do Geraldo Canalha, né, quando vi o cara com um carro novo. Nosso colega jornalista, Geraldo Canalha, está morando lá no Nordeste. Depois que ele foi perseguido político, obteve reintegração, recebeu todos os atrasados. Uma grande figura. Aí se aposentou e foi morar no Nordeste ganhando parques, 11 mil reais por mês e mais 1 milhão e pouco de indenização por ter sido perseguido político, foi torturado. Bom, ele dizia, quanto não ganha um animal desses, né? Os caras que estão indo para... Olha que a receita... Eu estou brincando. E de férias,
por minhas custas, né? Já tem claro isso aqui. Vamos deixar claro. Doutor Nilson Maia, prazer tê-lo aqui. Mostra o livro, dia 7, então. Quinta-feira agora. Quinta-feira, que horas? Quinta-feira, a partir das 7h30. Das 7h30. Da noite. Lá na Unimed, Santa Terezinha. Isso, 340. Olha, daqui a pouco vai dar um estouro. Não vai dar. Obrigado. É bom ter Obrigado, Brigadeiro, é bravo. Obrigado, Raul José. Obrigado, Eduardo Lima Veiga. Obrigado, Denil Sequim. Bom retorno a essa realidade porto-alegrense. Muito boa. Fiquei muito triste, me traiu, depois nós fomos para São Francisco. Estamos juntos, senti muito sua falta. Muito obrigado, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.